Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais questões de matemática para vocês. Hoje abordaremos outra questão daquele exame dos Estados Unidos, o AIME, American Invitation Mathematics Examination, essa do ano de 1990, questão 15 da prova. É uma questão de álgebra, como vocês podem estar vendo aí na tela. Eu convido vocês a pausarem o vídeo agora e tentarem resolver a questão por si mesmos, e logo em sequência nós vamos resolvê-la juntos. Além disso, fica o convite para que vocês acompanhem os nossos outros trabalhos. Então tem aí uma playlist só de questões desse tipo de matemática mais olímpica para vocês. E sem mais demora, vamos resolver esta questão. Procedendo à leitura, encontre ax à quinta mais by à quinta se os números reais a, b, x e y satisfazem as equações. Então aqui eu tenho as equações ax mais by igual a 3, ax ao quadrado mais by ao quadrado igual a 7, ax ao cubo mais by ao cubo igual a 16, ax à quarta mais by à quarta igual a 42. Se nós formos aqui analisar, uma primeira coisa que a gente pode pensar em questões desse tipo, em que a gente precisa encontrar potências, é a gente expandir os binômios. Então, por exemplo, para achar o valor ao quadrado, eu levaria o valor de ax mais by ao quadrado. Só que aqui a gente pode observar o seguinte: somente o valor de x e o valor de y é que ganha expoente. O a e o b, eles permanecem. Dessa forma, então, já vai atrapalhar o nosso raciocínio. Não vamos proceder por aí. Por outro lado, uma coisa que a gente observa é, para passar de ax para ax ao quadrado, eu tenho que multiplicar por x. Da mesma forma, para passar de by para by ao quadrado, eu tenho que multiplicar por y. E é a partir daqui que a gente vai resolver, então, o nosso problema. Vamos, em primeiro lugar, escrever como e o valor da expressão que a gente quer calcular, que é o quê? Ax à quinta mais by à quinta. Além disso, vamos chamar o seguinte. Aí eu vou usar essa notação a partir lá do nosso estudo de funções simétricas, polinômios simétricos. A gente tem que a função simétrica mais básica de duas variáveis é x mais y. Eu vou chamar o x mais y de sigma, minúsculo, para representar a soma. E vou representar a outra função simétrica elementar das duas variáveis, que é o produto que eu vou representar pela letra grega π. Vamos observar o que eu quero com isso, então. Eu quero escrever a minha expressão e combinando esses elementos aqui. E uma coisa que eu posso observar é, se eu pego e faço ax à quarta mais by à quarta, que é um valor que eu conheço, eu multiplico ele por x mais y, vai acontecer o seguinte, pela distributiva eu vou ter ax à quarta vezes x, ax à quinta, ax à quarta vezes y, ax à quarta vezes y. Agora vamos lá, by à quarta vezes x fica bx y à quarta, mais by à quarta vezes y mais by à quinta. Aqui eu vou destacar o seguinte, eu tenho os termos da minha expressão, que eu vou separar. Isso será igual, então, à minha expressão e, que é o que eu queria, mais o que vai sobrar? Ax à quarta y mais bx y à quarta. Aqui eu posso colocar em evidência esses fatores. E vai ficar igual, então, a seguinte coisa. A minha expressão e mais xy, que multiplica ax ao cubo mais by ao cubo. Mas esse elemento ax ao cubo mais by ao cubo, a gente já tem o valor dele. Dessa maneira, então, eu posso escrever de forma sintética, ou melhor, de forma mais resumida, o seguinte. Se eu pego e faço ax à quarta mais by à quarta multiplicado por x mais y, o resultado disso vai ser a expressão que eu quero obter mais xy, que multiplica ax ao cubo mais by ao cubo.
Se nós retornarmos aqui atrás para conferir os valores, vamos obter o seguinte, ó. Ax² mais by² é 42. Então eu posso simplificar essa equação escrevendo assim, 42, que multiplica x mais y. X mais y a gente deu o nome de sigma. Então 42 sigma igual a minha expressão desejada mais xy. Quem é xy? É π. Vezes ax² mais by², que se a gente confere aqui o valor, dá 16. Então, mais 16π. Olha só, obtivemos aqui então a primeira equação nossa, que relaciona aquilo que a gente quer obter. Só que esse mesmo raciocínio que nós fizemos de multiplicar uma soma pelo valor de sigma, a gente poderia aplicar nas equações anteriores. Eu apliquei isso multiplicando por ax² mais by² para obter ax² mais by². Só que eu posso aplicar aqui para as outras equações também. Então eu posso multiplicar, por exemplo, ax mais by por x mais y para obter ax² mais by². E assim sucessivamente. Aqui, pessoal, eu quero destacar um padrão com vocês. Vamos voltar lá no resultado que a gente obteve. Aqui, ó, 42 sigma igual a expressão mais 16 vezes π. O que eu tenho? 42, ele é uma expressão que está envolvendo as quartas potências, então ele é do quarto grau. A minha expressão e, ela é do quinto grau. E o 16 é a soma envolvendo o terceiro grau. Então, olha só o padrão que eu obtive. Eu multipliquei a de quarto por sigma, obtive a de quinto mais a de terceiro vezes o produto. Esse raciocínio vai se manter. Então, se eu voltar aqui, olha só, quando eu fizer com base na de terceiro grau, eu obtenho a de quarto mais 7 vezes, ou seja, a de segundo grau vezes o produto. Então, eu posso escrever a partir disso o seguinte, ó, 16 sigma é igual a 7 vezes π mais 42. Olha só, a de terceiro grau multiplicado pela soma deu a de quarto grau mais a de segundo grau vezes o produto. Por quê, gente? Porque o raciocínio é exatamente o que a gente fez aqui. Se eu fizer todo esse raciocínio que eu fiz no começo, só que abaixando 1 no expoente, eu vou obter a mesma relação, só que tudo diminuído por 1. Então eu posso escrever aqui, ó, a de terceiro grau é igual a de quarto grau mais a de segundo grau vezes π, e assim sucessivamente. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Quando eu multiplicar essa de segundo grau por sigma, eu vou obter que 7 sigma é igual a quem? É a de primeiro grau, 3, multiplicada pelo produto, π, mais a próxima, 16. E com isso, então, eu tenho um sistema de equações em duas variáveis, observem bem, que são essas daqui. E eu posso resolver esse sistema de equações para obter a minha expressão original. Que a minha expressão original eu precisaria conhecer o valor de sigma e o valor de π. Desse sistema de equações que nós montamos aqui, a gente consegue obter isso. Então eu vou reescrever esse sistema para a gente poder resolvê-lo. 7 sigma menos 3π igual a 16. 16 sigma menos 7π igual a 42. Então esse é o nosso sistema de equações. Vamos resolvê-lo da melhor maneira possível. Então, pessoal, a gente obteve aqui a seguinte solução. O valor de sigma é igual a menos 14, o valor de π é igual a menos 38, e com isso a gente pode retornar aqui, olha só, a gente vai obter o seguinte. A nossa expressão que a gente queria, ela pode ser reescrita como sendo 42 sigma menos 16π. Então, se a gente fizer com esses valores aqui, eu vou obter que a minha expressão é 42 vezes menos 14 menos 16 vezes menos 38, que vai dar 20. E essa é a solução do nosso problema.
Então, pessoal, essa foi a nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido resolver. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os nossos outros problemas. Um forte abraço e até a próxima questão.